Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um TRCast. Eu sou o Matheus Campos, hoje estamos com Marcos Mendes e com o reverendo Adriel Moura. Pastor Adriel Moura, pastor da primeira igreja presbiteriana em Barra Mansa, com 26 anos de ministério, 10 anos de pastoreado na igreja do Ano Bom e 13 anos em Barra Mansa. Casado com a Juliana e pai da Sara. E hoje estamos com o tema O Cristão no Cotidiano, baseado no versículo 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, não façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Escolhemos esse tema para a gente poder discutir como o cristão vive no cotidiano, como o cristão se comporta no trabalho, na vida familiar, em todas as áreas da vida do cristão. E hoje nós estamos com o pastor Adriel, que vai nos ajudar a esclarecer sobre esse tema de viver para a glória de Deus. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Matheus. Eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse podcast, TRCast. E que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos tirar grande proveito desses momentos aqui de bate-papo, de conversa, um tema bastante interessante e também relevante para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Eu louvo a Deus pela vida do Matheus e do Marcos, que tiveram essa iniciativa de fazer essas gravações, esses momentos aqui de conversa, de bate-papo, de entrevista, que sejam momentos de crescimento para todos nós. Pastor, antes de entrar no tema, conta pra gente da sua história de conversão, chamado do ministério, como que foi, conta pra gente. Eu já escutei, mas o público quer saber. É muito interessante essa sua pergunta, Matheus, porque eu já venho de uma longa trajetória cristã. A minha conversão se deu com 16 anos de idade, embora eu tenha nascido em berço evangélico, na igreja presbiteriana mesmo. Meus pais eram membros da igreja presbiteriana em Caxambu, lá no sul de Minas. Cresci nos corredores da igreja, participando de escola dominical, participei, na época não tinha UCP, mas tinha a Liga Juvenil, participei da UPA, da Mocidade, fui diácono na igreja. Então a minha trajetória é voltada para o envolvimento espiritual na igreja. Fui professor de escola dominical, de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes. Também participei como superintendente da escola dominical. Evangelizei muitas e muitas vezes em finais de semana, na cidade de Cruzília, na cidade de Andrelândia, em Caxambu, nos bairros da cidade. E a minha trajetória culminou com a minha ida para o seminário. Resultou nisto, Com 16 anos de idade eu recebi o chamado do Senhor. Não sabia ainda o que isso significava e nem o que traria para a minha vida como resultado. Mas o tempo foi passando, eu me casei com 26 anos de idade e o chamado se fez muito alto no meu coração. E acabou que eu fui para o seminário em Campinas, com 27 anos, já casado, 1 ano de casado. E hoje estamos aqui como pastor, já posso dizer, há 26 anos. Contando os 4 anos de seminário e 22 anos de ordenado. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu fui pastor em Araraquara, São Paulo, foi meu primeiro ano de ministério. Depois eu fui para a cidade de Boa Esperança, no sul de Minas, onde eu pastoreei 6 anos, presbitério Região dos Lagos. Meu primeiro presbitério foi Circuito das Águas, que é o presbitério de origem. Depois eu fui para o presbitério de Araraquara, o Parque. Depois eu fui para Minas, presbitério Região dos Lagos, que é Boa Esperança. E depois de 6 anos eu fui para São José do Rio Preto, onde pastoreei como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana do Brasil, lá na cidade de Rio Preto. Fiquei 3 anos naquela cidade e depois então decidimos vir para esses lados novamente aqui da região sudeste, e vimos aqui para Barra Mansa. E aqui em Barra Mansa estamos há 13 anos. 3 anos eu pastoreei a quinta igreja presbiteriana aqui de Barra Mansa e já há 10 anos nós estamos aqui na igreja presbiteriana do Ano Bom. E tem sido uma bênção, graças a Deus, toda essa nossa trajetória. Então Deus tem nos abençoado e eu tenho procurado, e juntamente com a minha família, nós temos procurado servir o Senhor da melhor maneira que podemos fazer. Na verdade, como o tema hoje diz respeito a isso, procuramos servir para a glória de Deus. Sim. Pastor, saindo um pouquinho do tema assim, para te conhecer mais. E nesse período de pandemia, como está sendo o culto na igreja, as programações da igreja? Como está sendo esse dia a dia com a pandemia e com a igreja, o contato com a igreja?
Então, para todos nós, né, Mateus, a pandemia foi algo inesperado. Ninguém esperava que algo assim acontecesse na nossa vida e aconteceu. Todo mundo foi pego de surpresa e nós tivemos que nos adaptar, né? Hoje nós estamos ainda nos adaptando a essa loucura que tem sido essa pandemia, mas os trabalhos na igreja têm sido conforme as prerrogativas do governo municipal. Nós temos seguido aí os protocolos, né, de segurança, com limitação de participação de membros na igreja. No nosso caso aqui, nós temos ainda os trabalhos online durante a semana, através das sociedades da igreja que funcionam aí em seus dias específicos, e também na quinta-feira o estudo bíblico online, por enquanto, e no domingo às 9 horas da manhã a escola dominical com limite máximo de 40 pessoas participando aqui no templo, e também à noite da mesma forma, às 18 horas o culto de adoração a Deus. Nós cremos que é um momento difícil e que vai passar logo, se Deus quiser. Já está passando, né? A vacina está chegando aí, bem devagarzinho, paulatinamente, mas vai chegar um momento em que nós retornaremos com força total e muito desejosos mesmo de estar juntos, que é o mais importante. Nós fomos criados para estar juntos, né? Sim. Não para estar separado, para estar afastado um do outro. O próprio homem em si, ele nasceu para estar em comunidade, em sociedade, né? Então, você tira isso do homem, atrapalha um pouco. Até tem um irmão aqui na igreja, o presbítero Valteci, que diz que quando você vai no zoológico, você vai para ver os bichos, mas você gasta meia hora vendo os bichos e depois você quer ficar junto com gente, né? Você não liga mais para os bichos. Você vai tomar um sorvete, você vai fazer um piquenique, e você passa o resto do dia ali batendo papo, conversando, e porque o nosso desejo mesmo é estar com gente. Gente gosta de gente, né? Ovelha gosta de ovelha, com certeza. Pastor, aqui na igreja presbiteriana, devido à pandemia, específico aqui na igreja, você consegue ver algum ponto positivo da pandemia na igreja? Fez com que a igreja, assim, despertasse para alguma coisa? Olhando para um lado, embora tenha sido tem sido, né, um drama para todos isto, né, e especialmente tendo em vista que alguns da igreja também já se contaminaram aí com o Covid, passaram aí por grandes dificuldades. É aquela história, né, Marcos? A gente só dá valor quando a gente perde. Na vida é assim, né? A maior parte das pessoas só valorizam as coisas quando perdem. Então, quando nós perdemos o estar juntos, os momentos de encontro, de reunião, de congraçamento, que nós tínhamos com tanta abundância aqui na igreja, né, nós sentimos dramaticamente isso. Tem sido difícil, tem sido doloroso. Então, o lado positivo que eu vejo nisso tudo, primeiro é que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Nós passamos nesse período aí a exercitar mais a nossa fé. Na verdade, essa pandemia fez com que todos, né, na igreja e também até fora da igreja, levantassem mais os olhos para Deus. Nesse aperto, nessas condições que nós temos vivido, eu vejo esse lado positivo. A igreja especialmente teve que colocar um pouco em prática aquilo que ela canta tanto, né? Cada vez que a minha fé é provada, pelo menos cantava esse cântico muito, né? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Já foi dito que é na crise que nós crescemos, né? E a crise traz crescimento de fato. O salmista diz assim: bom me foi ter passado pela aflição, porque somente assim aprendi a meditar nos teus decretos. Isso é uma grande verdade. Então, pastor, com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que viver para a glória de Deus. Como você vê possível a gente viver no nosso cotidiano, viver para a glória de Deus? Não tem como você separar essa questão, Marcos, da sua vida espiritual, né? Nós somos chamados por Deus para sermos diferentes. Ser chamado por Deus para não ser diferente e para não fazer diferença não tem sentido algum. Somos taxados de crentes porque nós cremos, né? Isso até de uma forma pejorativa, né? Alguns aí, quando querem ofender, né, alguém, acaba dando essa conotação, porque você é crente, né? Na verdade, nós somos crentes porque nós cremos em Deus, nós cremos na palavra, no poder da palavra no nosso coração. E viver para a glória de Deus é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Viver para a glória de Deus é você condicionar todas as suas ações, reações, né, de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, na verdade, nos ensina a viver para a glória de Deus de Gênesis a Apocalipse.
né? E Deus nos chamou para vivermos este propósito. Quando vocês me adiantaram esse tema, né, eu fiquei pensando sobre Elias e Eliseu, né, que se expressaram dizendo assim, na face de Deus, né, no qual eu vivo. Eles se expressaram dessa forma. Então, tanto o profeta Eliseu quanto o profeta Elias e todos os outros que viveram ali, as suas histórias estão narradas no Antigo Testamento, foram pessoas que viveram diante da face de Deus. Né? Um dos temas da reforma protestante do século XVI foi essa, né? Corandel, em latim, diante da face de Deus. Viver para a glória de Deus é viver diante da face de Deus. Quando nós lemos sobre o temor do Senhor no Velho Testamento, né, que fala tanto, por exemplo, no livro de Provérbios, o tema de Provérbios é o temor do Senhor, como princípio da sabedoria, na verdade é viver para a glória de Deus. Aquilo que nós falamos sobre ter uma vida de fé já ligado, vinculado a essa ideia ao Novo Testamento, é viver para a glória de Deus. E não tem como dissociar isto, separar isto da nossa vida do dia a dia. Então nós temos que entender que o homem foi criado para a glória de Deus e nós somos chamados para viver para a glória de Deus. É isso e um pouco mais. Eu acredito também que viver para a glória de Deus é uma forma de você ser peregrino, né, nesse mundo. Porque o mundo não vive para a glória de Deus, ele é anti-Deus. Então, a partir do momento que você começa a abandonar o seu mundanismo, você começa a viver peregrinamente, né, buscar a glória de Deus, não se cortar, vive, não agir, né, atrás da cultura que o mundo prega, mas sempre viver o que Deus ensina. Porque a cultura não tem nada a nos ensinar, mas Deus tem o que acrescentar à cultura. É uma forma mais diferente. A cultura diz que hoje em dia o cristão deve se comportar de uma maneira adaptando ao mundo, onde a cultura entra dentro da igreja e vai transformando a mente dos irmãos a ter uma mente mais apta à cultura, como diz feminismo, esses movimentos assim, não é de acordo com a Bíblia. E Deus tem muito mais a ensinar. Toda a filosofia mundana, Deus já conhece ela. Agora, as coisas que vão vir a acontecer, Deus já tem em si o que pode acontecer, o que o homem planeja. Mas as coisas de Deus são muito mais elevadas. A gente acha que as coisas são, assim, tudo um nada a ver, ou assim, essas coisas não pesam. Mas a partir do momento que você vê para os homens de fé, como Paulo viveu, como até mesmo Jesus viveu, eles viveu ante o mundo. Não se prostou ao que o mundo prega sobre as suas ideologias, sobre as suas teorias da criação. Mas sim o que Deus prega é uma vida mais devota a Ele, mais piedosa. Negar a si mesmo, né? Jesus disse para a gente negar, para seguir Ele, a gente teria que se negar. Viver para a glória de Deus é negar a nossa carne, negar nossas vontades, negar o nosso sonho. E às vezes nem todo mundo está apto para isso, nem todo mundo quer. Às vezes quando a gente é confrontado entre nosso interior a viver para a glória de Deus, a abandonar nossos sonhos, a nossos objetivos de vida, as nossas vontades carnais, a gente é posto numa parede, né, onde Deus nos pressiona, assim, não no sentido violento, mas no sentido de amor, para a gente ver que nós estamos vivendo errado, né? Se a gente acompanhar a cultura, a gente vai viver de uma maneira errada. E Deus quer que a gente abandone todas as nossas práticas pecaminosas e viver para a glória dele, né? Às vezes a gente acha que viver para a glória de Deus é só mesmo vir para a igreja, vir congregar, fazer da igreja um clube, mas na verdade a vida cristã se estende a muito mais isso. Se estende aos laços familiares, aos laços entre irmãos, entre pessoas que a gente talvez nem conheça, mas a gente encontra na rua. A gente deve expressar a nossa vivência para a glória de Deus. Como Moisés descia do monte, resplendia o brilho no rosto dele, na face dele, assim também a gente tem que demonstrar isso, né? Quem sai da igreja ou sai de um momento de oração com Deus, a nossa vida tem que brilhar a glória dele, mostrar isso. É o que eu acredito, né? Viver para a glória de Deus é peregrinamente, né? Tanto que, acho que se não me engano, a quarta pergunta do catecismo, ela vai falar, né, qual é o propósito do homem? Aí é glorificar Deus. É a primeira? O pastor me corrigiu aqui, é a primeira. E qual é o propósito do homem, que é glorificar a Deus? Então, desde a gente vai aprendendo que a viver para a glória de Deus. E, pastor, queria fazer uma pergunta. Nós estamos nos baseando, né? 1 Coríntios 10:31. Explica pra gente esse tema, esse versículo. Como que portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Explica pra gente isso. Então, antes da gente abordar esse versículo aí, Mateus,
é só uma palavrinha sobre o que o Marcos acabou de falar, né? Nós vamos vivendo e vamos aprendendo certas coisas, né? E às vezes nós interpretamos alguns textos da Bíblia de forma muito assim, não diria radical, mas de forma muito literal, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto muito particular, né? Ela pode ser interpretada de forma geral, genérica, pessoal, né? Interpessoal, enfim. E sobre essas questões, né, que o Marcos colocou da gente ir contra a cultura, né, viver de forma que... A gente tem que entender o que é a cultura, o que é a cultura em si, né? A cultura humana, né, é uma cultura, em princípio, né, sem Deus, é uma cultura destituída de Deus. E há muita maldade no mundo mesmo. E a razão dessa cultura deteriorada, né, degenerada, existente hoje no mundo, né, e sempre foi assim, podemos dizer, é por causa do pecado. O pecado no coração do homem, o afastamento de Deus, é que faz com que a cultura, né, e as coisas que a envolvem sejam tão degeneradas e tão prejudiciais para o próprio mundo e para a igreja também. Porque quando nós permitimos que essa cultura mundana entre na igreja e na nossa vida, a coisa desanda. E pior é o estado daquele que conhece e vive conforme a cultura do mundo, conforme, né, os pensamentos do mundo, do que aquele que ainda não conhece a Cristo, né? Então é preciso entender isso muito bem. Jesus disse assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o grande problema é o mal tomar conta do nosso coração. É como aquela história, né? A arma, ela não é má em si. O mal é aquele que, né, a pega e a torna destrutiva. O carro não é mau em si, mas ele pode se tornar uma arma destrutiva, dependendo de quem o usa. Então, enfim, a cultura, na verdade, ela não é um mal em si. Quando nós observamos, né, no mundo tem coisas muito boas que podem ser aproveitadas. Nós não podemos jogar tudo fora. Embora Paulo tenha dito, né, considero tudo como lixo, como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Mas eu creio que isso é um nível de vida, isso é um padrão a ser seguido. Até nós chegarmos nesse ponto aí, nós temos muito que aprender ainda. Então, assim, colocando aí um pouco mais, né, naquilo que o Marcos disse, a proposta de Deus para nós é que nós sejamos luz. Nós, o próprio apóstolo Paulo diz, nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Ou seja, o luzeiro é aquele farol que indica o caminho, que mostra o caminho. Um caminho que nós estamos nele, sabemos o que ele é e para onde ele vai. E nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que resplandecer como luzeiros no mundo. Agora, sobre esse texto aí, esse versículo, portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, nós temos que observar o contexto desse texto. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, uma igreja que está envolvida por uma cultura pagã, sim, uma cultura de idolatria. Tanto é que ele começa aqui esse capítulo de número 10, né, na verdade no versículo 14, ele vai dizer assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E nesse texto, onde está inserido o versículo 31, ele está falando sobre os limites da liberdade cristã. E ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E ele vai trazer alguns ensinamentos aí antes de falar esse versículo. Na verdade, esse versículo 31, né, e no caso aí o 32 e o 33, é a conclusão do que ele já vem trabalhando antes, sobre os limites da liberdade cristã. Então, Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós entendemos que, apesar de servos, nós somos livres. Quem tem liberdade de fato é o cristão, porque ele foi liberto do poder do mundo, dessa cultura que o Marcos colocou, que é tão prejudicial. Ele foi liberto do poder do diabo, que obviamente é o pecado. Ele foi liberto do poder do pecado. Paulo mesmo escreve, dizendo aos romanos, né, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então o cristão, de fato, é alguém totalmente liberto deste mundo.
liberto, alguém que tem liberdade, mas condicionado à vontade de Deus. Nós não estamos falando aqui sobre livre-arbítrio, até porque livre-arbítrio temos aprendido que não existe. A teologia hoje, contemporânea, vai ensinar que a nossa liberdade é condicionada pela vontade de Deus. Se é condicionada, então não é liberdade total, nós não temos a nossa vontade livre. Então, nesse aspecto aí, os limites da nossa liberdade cristã estão no fato de que nós devemos viver para a glória de Deus. E nós temos que nos preocupar com isso. Paulo vai dizer aqui, ninguém busca o seu próprio interesse. Aí o Marcos estava dizendo, né, que nós devemos procurar negar-se a si mesmo, né, negar-nos a nós mesmos, buscar não os nossos interesses, mas os interesses de Deus. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós queremos coisas, nós queremos adquirir bens, sentimentos, emoções. Nós vivemos em função da realização dos nossos desejos. Um exemplo disso é que a realização aqui do TRCast é uma realização de um desejo. E se não acontece, há frustração, né? Poxa, a gente nunca vai fazer isso. Custou, aliás, para a gente gravar esse episódio aqui, né? Mas enfim. E ele diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Né? Depois ele vai falar assim, ó, comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. E depois ele vai dizer assim, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí é que está o segredo. É entender que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quer dizer, tudo que existe nesse mundo é de Deus. Quando nós passamos a compreender essa realidade, de que tudo é de Deus, nós começamos então a viver para a glória de Deus. Começamos, a partir dessa compreensão, a entender que mesmo, Marcos, nessa cultura paganizada, nessa cultura completamente destituída de Deus, em suas multiformes apresentações, nós podemos viver para a glória de Deus. Eu gosto muito de pensar sobre Enoque. Enoque é um dos descendentes de Adão, e há até um pensamento que diz que quando Enoque viveu, nasceu e viveu nessa terra, Adão ainda estava vivo. E foi possível Adão ver que é possível viver para a glória de Deus mesmo longe do Éden. Porque a única forma que o homem conseguiu e pôde viver para a glória de Deus integralmente foi quando ele estava no Éden. Depois que ele pecou, ele perdeu isto. Porque ele se tornou escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos, de suas próprias vontades. Ele perdeu o livre-arbítrio que ele tinha lá no Éden. Então Adão estava na terra ainda quando viu Enoque, seu tataraneto, viver de forma total e integralmente para a glória de Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 5, o relato ali da genealogia de Adão é que Enoque, ele já não era. Tal foi a maneira como ele viveu para a glória de Deus. E Deus o tomou para si. Você entende que essa expressão Deus o tomou para si é que ele morreu. Ele não foi trasladado. Mas o escritor aos Hebreus vai trazer essa ideia de que ele foi trasladado, que Deus o tomou para si de forma mesmo literal, fisicamente falando, como aconteceu com Elias, que foi tomado pelo meio de um redemoinho. Então, assim, viver para a glória de Deus é viver nessa cultura numa forma espiritual de contracultura. Viver para a glória de Deus é ir contra a realização dos próprios desejos, dos próprios sentimentos, para fazer a vontade de Deus. Então Paulo vai dizer, olha, você não deve viver pelos seus próprios interesses. É o que diz aqui nesse texto de Coríntios, a partir do versículo 23 aí. Depois ele vai dizer assim, olha, no 31, não vos tornei causa de tropeço. Uma das formas que nós temos que viver para a glória de Deus é não ser causa de tropeço. Então, uma das formas que nós temos para poder viver para a glória de Deus é não nos tornarmos causa de tropeço. Ele diz logo no início, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse. Então, não nos tornei causa de tropeço. Quando nós fazemos coisas que não convêm, quando nós buscamos nossos próprios interesses, muitas vezes estamos nos tornando causa de tropeço. E aí ele vai dizer, olha, nem para os gentios, nem para os judeus, nem tampouco para a igreja de Deus.
Então, nós temos um desafio aqui nesse versículo. Viver para a glória de Deus é viver de tal forma que não haja nada que em nós seja causa de tropeço para o próximo, seja ele quem for. E aí Paulo vai dizer, especialmente para a igreja, viver para a glória de Deus é viver segundo a vontade de Deus revelado na sua palavra. Então acho que o caminho ele é basicamente esse aí. Paulo vai dizer assim, assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos. Viver para a glória de Deus, além de sacrificar os seus próprios interesses, além de não ser causa de tropeço para alguém, é também você ser agradável a todos. Como é que eu posso ser agradável a todos? Difícil, né? Sim. Essa proposta é difícil. E aí ele vai dizer assim, aqui no finalzinho, no 33, não buscando o seu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então nós temos um objetivo aqui. Viver para a glória de Deus tem um objetivo, para que muitos sejam salvos. Sim, pastor. Essas colocações que você fez sobre a última, a gente agradar a todos, é algo que a gente não se preocupa em fazer, nem em ser servo, ajudar o próximo. Igual uma certa vez você estava pregando, aí você falou que, por exemplo, a gente trabalha, busca as mesmas coisas, mas depois que a gente conseguiu, aquilo perde o valor. A vida, nossos desejos, no final de tudo, eles são fúteis. A gente trabalha, gasta tempo e mesmo assim no final ele não consegue nos satisfazer completamente. Nosso coração ainda fica vazio. E às vezes isso eu também tenho reparado. Às vezes quando a gente faz algo para Deus, aquilo nos completa mesmo. Mesmo que seja uma obra assim, de um evangelismo, essas coisas normais que a gente faz na vida cristã, me completa mais do que fazer algo, correr atrás de uma coisa banal. Sobre essa coisa também de ver um ambiente hostil, faz lembrar de Jesus no deserto, Mateus 4, onde ele foi para um ambiente totalmente hostil para a carne dele, onde Satanás o tentou com as propostas dele, como a cultura também nos tenta com a proposta dela, e mesmo assim ele continuou firme, glorificando a Deus, resistiu às tentações. A gente também vive num ambiente hostil, um momento também hostil para a nossa profissão de fé, e mesmo assim cabe a nós vivermos nessa contradição da cultura entre a nossa fé, vivermos para a glória de Deus, buscar, não a se adaptar a ela, mas a viver para a glória de Deus, a glorificando, a todos os questionamentos que ela fizer, a gente buscar na palavra, como Jesus também fez, confrontou Satanás na palavra. São coisas que, para viver para a glória de Deus, demanda tempo, A gente gasta um tempo. Na verdade, Marcos, a grande questão aqui é que nós fomos chamados para vivermos de forma diferente. Então não tem meio termo aqui. Ou você é, ou você não é. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Sim. Não existe um meio termo aqui. Então, às vezes as pessoas acham que o crente ele pode ir num baile, o crente pode beber, o crente pode ter vícios sociais, vamos generalizar aqui. O crente, ele pode... Não pode. Não pode, não adianta. Sim. A gente critica muito algumas igrejas que proíbem muitas coisas, mas a grande realidade é esta, que nós não precisamos proibir, porque a palavra de Deus já condiciona o nosso modo de agir. O crente não pode fazer tudo o que o mundo faz ou o que ele quer. O crente não pode ir a todo lugar que o mundo vai ou o que ele quer ir. Ele é condicionado pela consciência dado pela palavra de Deus. O que Lutero diz lá na dieta de Worms, quando ele foi então ali interpelado pelos seus acusadores. Foi-lhe dito para negar os seus escritos, as suas ideias, os seus pensamentos. Aí ele disse, olha, se alguém me provar a minha, através da palavra de Deus, a minha consciência que eu estou errado, então eu abandono tudo. Então a palavra de Deus é a nossa base. A palavra de Deus é o nosso princípio. A palavra de Deus, ela rege os nossos pensamentos. Ela rege a nossa... Por isso que nós temos bem-estar. Porque o homem só terá bem-estar nas suas realizações quando ele fizer tudo para a glória de Deus. Quando você evangeliza, você está realmente fazendo tudo para a glória de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você sente realização. Então, evangelizar é fazer a vontade de Deus. Tá? Estar na igreja é fazer a vontade de Deus. Por isso que estar na igreja faz bem. Tá? Discipular é fazer a vontade de Deus. Orar. Por que as pessoas sentem bem quando oram? Porque é a vontade de Deus.
Então, quando você busca os seus interesses, que não estão condicionados pela vontade de Deus, são os seus interesses, e você só comunica a Deus, agradeço, Senhor, pela bênção que eu recebi, mas nem consultou antes se Ele queria isso para você. Né? Você só comunica a Deus, obrigado, Senhor, porque eu consegui isso. Aí você pede a bênção de Deus, me ajuda, Senhor, para que não estrague, por exemplo, um carro ou outra coisa qualquer, um celular novo. Essas coisas trazem a realização, mas é momentâneo, porque depois você nem liga, né? Que você pega, você joga, você não cuida mais. São satisfações passageiras. Mas aquilo que você faz para Deus permanece. Né? Não é palha, não é coisa que se deteriora, né? E traz resultados. Né? Se você não quer ter drama de consciência, sentimento de culpa, se você não quer ter sentimento de pesar por coisas que você fez na sua vida, faça tudo para a glória de Deus. Antes de fazer, consulte a Deus. Estávamos lendo essa semana na leitura continuada a narrativa de Davi, né, quando ele foi investir contra os filisteus. Primeiro ele consultou o Senhor se ele deveria ir. Aí Deus disse para ele: vai, que você vai conseguir ganhar essa guerra. E ele foi. De início ele conseguiu a vitória. Mas houve uma investida, uma reinvestida dos filisteus sobre o exército de Davi. E o que ele fez? Ele culpou a Deus? Ele culpou seus homens? Não, ele buscou a presença de Deus. E perguntou: Senhor, devo ir novamente contra os filisteus? E Deus disse assim: não, agora quem vai sou eu. Agora quem vai sou eu. Né? Essa guerra é a minha guerra. Então, e Deus fez isso também com Josafá, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe, lá no cerco de Jerusalém, no Velho Testamento. Então, assim, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus integralmente, consultando o Senhor antes das nossas realizações, mesmo que seja uma derrota, mesmo que seja um prejuízo, nós ficamos tranquilos e em paz. E nós conseguimos buscar a Deus de novo, porque entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, no dizer do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, né? Sim, pastor, o senhor estava falando da questão de você viver para não escandalizar a igreja, principalmente, né? Mas nós vemos hoje, dentro da igreja, uma dualidade, em que você tem as pessoas, elas têm meio que de segunda a sexta ou de segunda a quinta, eu vivo uma vida secular. Você até falou no começo, não tem como separar uma vida, né? Uma vida cristã. Mas hoje nós vemos dentro da igreja, as pessoas, elas são assim, segunda a quinta eu vivo uma vida secular, eu trabalho, eu cuido da casa, e as coisas de Deus é na quinta, é na sexta, no sábado e no domingo. Aí eu vou viver uma vida para Deus, aí eu vou viver para a glória de Deus. E quando você vai lendo, né, o versículo 31, igual ele fala assim: quer comais, quer bebais. São pequenas coisas. Então, até nas pequenas coisas nós também devemos glorificar a Deus. E como essa dualidade, a minha pergunta, né? Como essa dualidade, né, afeta a igreja? Você dividir a vida cristã e a vida secular, né? Como é prejudicial e como pode ser viver para a glória de Deus nas pequenas coisas? No princípio, as pequenas coisas é que fazem a vida, né, Mateus? Se você não comer e não beber, você morre. Se você não comer, né, eu que tenho um tecido adiposo um pouquinho mais, né, que você, vou viver um pouco mais que você. Quem sabe aí isso possa acontecer. Sem água, qualquer um de nós, em 3 dias, 4 dias no máximo, estamos mortos. Né? Então são coisas pequenas que consideramos triviais, mas extremamente importantes. Né? Paulo está falando de algo muito importante. Aliás, tudo que nós procuramos fazer, nós consideramos importantes. Algumas coisas, na verdade, não são, mas naquele momento é importante. A realidade é que não existe essa dualidade, né, Mateus? Não existe, para o crente, não existe vida secular. Não deveria existir. Por que o Deus de terça, de quinta, de quarta, de segunda é diferente do Deus de domingo? Então nós temos aí sim uma dualidade, né, onde nós temos 2 deuses. O Deus durante a semana e o Deus de domingo. Não existe isso. Deus é um só, de segunda a segunda. Né? Se não tivéssemos a formatação do calendário, né, como temos hoje, dividindo os dias da semana, né, e também nas horas do dia, não tivéssemos essa configuração para
condicionar as nossas ações, né, como é que nós viveríamos sem o calendário, sem as horas do dia? Como que nós viveríamos? Né? Viveríamos de sol a sol, de lua a lua, de estrela a estrela, viveríamos de observações da natureza para condicionar a nossa vida. Criaríamos algum sistema diferente ou parecido com esse aí que nós temos. No entanto, isso não difere aquilo que Deus é e quem Deus é. Para o crente não existe diferenciação de dia em dia, de hora em hora. O crente ele tem que ter uma vida espiritual integral. Ele não é diferente por estar na igreja, por estar num ambiente espiritual. Então, ele é diferente porque Deus está no seu coração, porque essa ideia faz toda a diferença na sua vida. Então, viver para a glória de Deus é você viver de forma integral, sem departamentalizar a sua vida, sem dicotomizar as suas ações. Né? Não vou fazer isso, né? Não vou fazer aquilo. Não, você é crente. Não vou a tal lugar. Ainda que você esteja num lugar impróprio, ainda que você esteja num ambiente controverso, impróprio, você continua sendo crente. Você é luz do Senhor. Veja, Daniel e seus amigos estavam na corte de Nabucodonosor. Um local, uma cultura completamente contrária à sua fé. Mas ali eles perseveraram e deram testemunho. E pagaram caro por isto. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque eles ousaram viver para a glória de Deus. E nós temos muitas outras pessoas que pagaram caro por viver para a glória de Deus. O mundo ele é antagônico à nossa fé. Então, quando nós separamos, tá, a nossa vida na igreja da nossa vida fora da igreja, nós corremos o sério risco de ser escândalo para alguém, né, de tropeçar na caminhada, de não viver de fato para a glória de Deus. Muitas pessoas que fazem isso, né? O Deus durante a semana que eu sirvo é diferente do Deus no domingo. A preparação para o domingo é muito maior e melhor do que a preparação durante a semana. Está completamente errado. Você tem que fazer isso de forma integral. Então não existe essa questão dessa dualidade, né? dessa divisão, dessa separação. Não existe isso, ou não deveria existir. Então, se existe na sua vida, você que está ouvindo esse podcast, você tem que dar um jeito de eliminar isso, entender que Deus te chama para ser crente 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Você tem que se entender crente dentro e fora da igreja. Na verdade, as suas ações, alguém já disse, né, devem falar mais alto que as suas palavras. Então, isso é viver para a glória de Deus. Isso é traduzir, né, essa expressão. Portanto, ele está concluindo a sua fala aí do contexto anterior. Portanto, ele está falando sobre a idolatria, no versículo 14. Fugir da idolatria. Portanto, o que é idolatria? Idolatria é você substituir Deus na sua vida por outra coisa. Qualquer outra coisa. Qualquer outro alguém. Pode ser até você mesmo. Então ele diz assim, portanto, concluindo o seu pensamento, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, abrange tudo. Então não tem dicotomização, separação. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o pensamento. Pastor, uma coisa que é bem pra gente ressaltar é sobre a nossa vida cristã no trabalho e na família também, que é algo que pesa muito quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, que a gente vive aquilo que a gente prega, né? Muitas das vezes a gente é santo na Santa Ceia, pagões em nossos empregos e demônios dentro de casa. E como que, assim, isso é um norte pra gente seguir, pra gente ser um cristão, assim, dentro de casa, no nosso trabalho também. Dentro de casa a gente sofre algumas barreiras, algumas resistências por alguns dos nossos membros familiares não ser cristãos também. No trabalho a gente encontra mais cristãos do que em casa mesmo, mas mesmo assim dentro do trabalho ainda tem cristãos que não vivem como cristão mesmo, vivem um pé cá, um pé lá, né? Não vivem um verdadeiro evangelho. A gente queria entender assim, sobre as suas dicas, com base bíblica, é claro, como a gente pode viver no trabalho e na família também, para a glória de Deus. Então, tá ligado
o que eu acabei de falar, né? Sobre a questão de que não existe separação, né? O crente, ele é crente 24 horas por dia. Agora, é aquela história, né, Marcos? Você se parece com o Deus que você adora. Então, se Deus é amor, se Deus é bondade, é mansidão, usando o fruto do Espírito, né, aqui, se Deus é tudo isso, então eu tenho que ser assim aonde quer que eu esteja, tá? No meu trabalho, na minha família, né, na igreja, enfim, em qualquer lugar, não vai fazer diferença. Tá? O grande problema, às vezes, são as provocações que nós recebemos nesses lugares. É por isso que Jesus, ele nos ensinou dizendo assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Às vezes nós pensamos só na tentação da carne, né? No desejo sexual. Não, tentação em todo tipo. Né? Especialmente também nas provocações que você recebe de um colega de trabalho, de um parente, de um familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, da sua prima, onde você, né, acaba às vezes perdendo o controle, tá? Se irando, né, entrando no jogo deles, não mostrando que você é diferente, não testemunhando. Então é você se esquecendo de quem você é, tá? Esquecendo de quem você é. O seu testemunho nesses ambientes vai depender muito da maneira como você interpreta Deus na sua vida. Quem é Deus para você? O que é Deus para você? Nós vamos falar amanhã na pregação sobre o Salmo 121. Estou falando sobre a temática ali dos Salmos dos degraus, Salmos de romagem, que estão contidos ali nos Salmos 120 até o 134, né? E o salmista, ele diz no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja, ele está chegando perto de Jerusalém, ele já vê um monte, ele já vê, quem sabe, aquela cidade compacta, como diz lá o Salmo 48, né, lá em cima do monte. Ele diz, eleva os olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Quem é Deus para ele? É Senhor. Ele que manda, ele que determina, né? E se ele é Senhor, eu sou servo, eu obedeço, né? Eu vivo para ele, eu não tenho pensamentos próprios, os meus pensamentos são deles, as minhas motivações são dele, as minhas vontades é a realização das vontades dele. Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. Então isso a sua vida lá dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto de trabalho, no seu dia a dia, vai depender muito da visão que você tem de Deus. Quem é Deus para você? Você se parece com o Deus que você adora. Se o seu Deus for um demônio, você vai ser um demônio dentro de casa. Se for um Deus opressor, você vai oprimir. Se for um Deus boca suja, lá no seminário a gente chamava de boca santa, ironizando. Aí são boca santa, né? Porque só falava palavrão, mas ironizando, usando aí, né, uma inversão de sentido para que a pessoa realmente se sentisse ofendida. Vai para lá, ô boca santa. Opa, peraí, está falando que eu sou boca suja. Então você tem que dar um jeito, porque quem vai ser pastor não pode ter boca suja. A pessoa tem que melhorar, né? A pessoa tem que melhorar. Uma vez um colega, aliás um pastor, né, me contou que ele foi agredido por um colega de seminário, né? E a reação dele foi o seguinte, falou, olha, você para mim eu nunca poderei ver você como pastor. Nunca conseguirei ver você como pastor. Você para mim nunca será um pastor, verdade? Por quê? A ação daquele indivíduo foi tão agressiva com esse colega, com esse pastor, que ele disse essas palavras, você para mim nunca vai ser. E não houve uma questão de perdão, houve uma afronta mesmo sem perdão. Então, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado. O que freia nossas ações? O que estabelece limite? Esse texto está falando sobre os limites da liberdade cristã. Você tem liberdade, mas você tem limites nessa liberdade. Condicionados por quem? Por Deus, na sua palavra. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas ele vai dizer aqui, nem todas edificam. Aí você é crente, mas ouve música do mundo na sua casa. Você acha que está dando bom testemunho? Não importa as suas razões. Eu acho que não tem problema o crente ouvir uma música do mundo. A música sertaneja,
um rock, um pop, um funk, um samba, um pagode. Mas você acha que isso está dando bom testemunho? Para os seus parentes? Para os seus contemporâneos? Porque o contexto dessas músicas é profano em relação à vida cristã. Está envolvido por uma cultura anti-Deus, contrária a Deus. Então, num dado momento, é o que está escrito no Velho Testamento, se não me falha a memória, em Números: o teu pecado te achará. Você dá motivo para as pessoas se escandalizarem. Você serve de tropeço para outras, tá? Dando um mau testemunho desse, bebendo, achando que não tem nada a ver tomar uma bebida, não tem nada a ver você fazer nada, você pode fazer tudo que você quiser, mas você está fazendo para a glória de Deus? Você não está fazendo para a glória de Deus. Diz até que Charles Spurgeon, né, foi um dia questionado sobre o fato dele naquela época fumar charuto. Depois ele abandonou o vício, né? Diz que ele abandonou o vício. Aí alguém o interpelou dizendo assim: como é que você, sendo pastor, pode gostar desse hábito de fumar charuto, de fumar? Aí ele disse assim: eu fumo, mas eu fumo para a glória de Deus. Quer dizer, não justifica essa palavra dele. Não justifica. Não justificou naquela época, não justifica hoje. Você bebe para a glória de Deus, você se prostitui para a glória de Deus, você tem um comportamento errado mais para a glória de Deus. Isso é o maior dos equívocos. É você usar a palavra de Deus. Isso sim é blasfêmia contra o Espírito Santo. Usar uma verdade para justificar uma mentira na sua vida, para justificar um ato errado na sua vida. Isso não é viver para a glória de Deus. Então, para viver para a glória de Deus na sua família, para viver para a glória de Deus no seu trabalho, para viver para a glória de Deus na sua igreja, na sua cultura, você tem que entender quem Deus é na sua vida. Se você diz assim: Deus para mim é tudo, mas lá, nesses contextos, você vive como se ele fosse nada, então você é o maior equivocado que existe na história da humanidade. Você é uma pessoa completamente fora do padrão de Deus, da vontade de Deus. E isso certamente não terminará bem. Não terminará bem. Então é preciso tomar muito cuidado, porque o padrão de Deus é elevado. Tem coisa que o crente não pode fazer, não adianta, não tem meio termo, não adianta querer negociar a verdade. Tem coisa que o crente não pode falar, se expressar. Tem coisa que o crente, tem lugares que o crente não pode ir. Tem pessoas que o crente não pode se envolver, porque isso vai prejudicá-lo e vai prejudicar outros à sua volta. E você vai servir de escândalo. Voltando ao versículo aqui, né, o 31, portanto, quer comais e bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele diz: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando os meus próprios interesses, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quando você não vive para a glória de Deus, você não está contribuindo para a obra de salvação. Então você não está cumprindo o seu papel no corpo de Cristo. Não está cumprindo o seu papel como servo de Cristo. Você está servindo um outro Deus que não é o Deus de Cristo. Não é o Pai Celestial. Você está servindo o Deus que você criou no seu coração. Aí voltando àquele versículo 14 desse mesmo capítulo 10 de Coríntios, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Né? É muito fácil você criar um Deus no seu coração. Né? Então é preciso ter muito cuidado com isso, para que você não substitua Deus no seu coração por um sentimento, por uma atitude, por uma ação ou reação a alguma situação, né? E por isso que você tem que buscar o autocontrole, viver o fruto do Espírito, viver de acordo com a vontade de Deus na sua palavra. Caminhando para o final, né? Pastor, deixa um recado pro pessoal, fala das programações da igreja, da leitura continuada. Deixa uma palavra amiga aí. Um versículo. Sabe? Irmãos, eu agradeço mais uma vez o convite, né, que foi feito aí pelo Marcos e pelo Mateus, que idealizaram esse projeto aí do TRCast, né, Teologia Racional. É importante a gente conversar, discutir esses assuntos. E a minha palavra para você que nos ouve nesse momento, nesse podcast, é que você viva para a glória de Deus. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Né? Viva assim mesmo, integralmente a vida cristã.
né? E os trabalhos da nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro do Ano Bom, em Barra Mansa, visa provocar isso em você, te levar a isto. Então, nós temos aí as nossas reuniões de oração em sociedades, agora, é claro, através das lives, né? Nosso estudo bíblico na quinta-feira, nós temos nossa escola dominical presencial e também virtual, nós temos o culto à noite no domingo às 18 horas também virtual e presencial. Você pode estar aqui, você pode estar na sua casa, né? O local não importa. O que importa é que você busque a Deus e viva para a glória de Deus aonde você está, aonde você encontra. A minha palavra pastoral, né, para a igreja, para você que me escute, mesmo não sendo da igreja, é que você busque viver dessa forma e viva realmente para a glória de Deus. Você é aquilo que você adora. Se você adora o Deus verdadeiro e o seu Filho, Jesus Cristo, e vive na dependência total do Espírito Santo, você certamente cumprirá esse propósito proposto na palavra de Deus, e é esse corandel, né? Viver sempre diante da face de Deus. Deus abençoe. Amém. Marcos? Obrigado a todos os irmãos que prepararam o tempinho para nos ouvir. Agradeço a todos, agradeço ao pastor Adriel que aceitou o convite. E viver para a glória de Deus é uma coisa lógica, né? A gente deve ser cheio do Espírito. E o Espírito Santo é Deus, então se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio dos atributos de Deus. De amor, justiça, bondade, longanimidade, mansidão. Então, essa palavra possa tocar os corações dos ouvintes e nós possamos, a partir de hoje, viver para a glória de Deus cada dia mais e mais. Agradeço, né, primeiramente ao pastor por aceitar o convite, ao conselho da igreja também, porque sem o apoio de vocês o projeto não teria saído do papel, né? E deixo uma citação, pastor e estadista também, Abraham Kuyper. Ele fala assim: não existe 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer é meu. Então, ver para a glória de Deus é saber que tudo é do Senhor. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o nosso beber, ao dirigir o carro, no trânsito e atravessar a rua também na hora certa, tudo é para a glória de Deus. E pensar no próximo também. Agradeço aos irmãos por estarem ouvindo até agora, agradeço por tudo e que o Senhor abençoe cada um. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.